Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast. Aquele podcast que te abraça em todas as suas versões. Mãe, empreendedora, uma pessoa que preza pelo autocuidado. E falando em autocuidado, a minha convidada especial de hoje é a Camila Verde. Cá, obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você. Tem a ver muito com a maternidade também, mas principalmente uma mulher que se transformou após olhar uma foto, após se notar, né, amiga? Foi isso. Uma foto. E é essa foto que eu quero colocar agora. Pode subir. Né? Pode subir. Vamos subir colocar essa essa foto para entender. Foto vista. Bora lá? Bora. Aquela da foto era a Camila de quantos anos atrás? 5 anos e meio. A Lara tá com 6, com 4 meses, 4, 5 meses começou a transformação. Primeiro eu vou te apresentar. Camila Verde, mãe da Lara, empreendedora e professora. É essa mulher que a gente vai bater um papo super gostoso hoje. Cá, a sua trajetória, a sua história, ela chama muito atenção pela questão do autocuidado. Então eu me lembro como se fosse hoje, quando você engravidou da Lara. E eu queria que você contasse pra gente, quantos quilos você ganhou mesmo? Na gravidez da Lara, como eu já faço dieta desde os meus 15 anos, eu pensei, agora eu tô grávida, então eu posso comer o que eu quero. Eu engordei mais ou menos 30 quilos. E você engordou exatamente por isso, porque você queria comer o que você... Eu queria comer McDonald's todas as quartas-feiras, porque era Big Mac. Promoção de Big Mac. Então, eu queria comer arroz e feijão e farofa, eu queria comer comida. Eu tinha essa necessidade de comer. Eu tinha muita vontade de comer tudo. Tudo que eu acho que eu não pude comer desde os meus 15 anos, eu resolvi comer na gravidez. Sim, porque você se permitiu. Me permiti. Aquele momento, eu tô grávida e não interessa o quanto de peso eu vou ganhar. Isso. Eu falava, tá tudo certo, eu vou engordar, e a cada vez que eu ia ao médico, eram 4 quilos na balança. Ele falava, não pode. Aí eu falava, mas eu não consigo. E aí era de novo outra consulta, 4 quilos. Então, vocês já podem ter ideia do tamanho que eu fui ficando na gestação. E você não enxergava que estava passando um pouco do limite? Não. Tava Não tudo enxergava porque é aquilo que eu falei. Desde os meus 15 anos é uma luta diária com a balança, sempre lutando para tentar emagrecer, ter uma vida saudável, mas não desse jeito que é hoje. Sim. Hoje é muito mais diferente. Mas quando eu me vi grávida, eu falei, tá tudo bem, vamos lá, vamos engordar, depois eu corro atrás, pensei comigo. Sim. E foi basicamente isso. Agora me conta uma coisa. Bora lá, vamos curtir, é um momento. A Lara nasceu. Sim. Foi tudo bem com o nascimento dela? Foi tudo certo. E aí sempre tinha aquela fala, né? Se você amamentar, você vai conseguir emagrecer. Muito rápido. Não é? E não foi nada disso. Nada disso. Eu também não. Foi uma frustração, na verdade. Porque é uma mentira que contam pra gente. Sim. Amamentou, vai perder em um mês, você voltou ao seu corpo. Exato. E aí eu tinha muito isso na minha cabeça, que eu ia conseguir amamentar. E na verdade, eu ouvi até a Renata Passos falando outro dia, que a gente às vezes quer agradar a sociedade e esquece um pouco de olhar pro que a gente quer. Na verdade, eu queria amamentar, talvez não fosse pra mim, porque eu não tava conseguindo amamentar. Eu tinha muita dor pra amamentar a Lara. Era um sofrimento, assim, absurdo. Só que eu pensava que se eu amamentasse, eu ia emagrecer. Então, E a Lara também ia ficar saudável, porque dizem que o leite materno é o melhor leite que tem. Exato. Então eu achava que eu tava unindo várias coisas ao mesmo tempo, e não era isso. a Lara não amamentou? Não, a Lara mamou até 3 meses. E aí, quando eu tive a minha primeira mastite, que foi com 3 meses, eu falei pro meu médico, por favor, não aguento mais de dor, pra mim tá sendo um sacrifício enorme a amamentação. E eu preciso que você me ajude. E aí ele entrou com fórmula, a gente foi ao pediatra, entrou com fórmula e eu entrei com antibiótico. Nisso eu tirei a Lara do peito 2 dias. Ela não quis mais peito. Nesse processo eu só tinha emagrecido 10 quilos, então eu fui parar no 83. Você chegou no 93, perdeu 10 em 3 meses e estava com 83. Sim.
Você se olhava no espelho, o que você via? Naquele momento bateu o desespero. Até então, na gestação, não tinha desespero. As pessoas me olhavam diferente, porque a gente também é muito julgado. Muito. Assim, ao tempo inteiro, né? Poxa, mas precisava engordar tudo isso? Parecia que era esse olhar. E quando eu olhava o meu braço, era uma coisa assustadora. Eu ficava nervosa de ver aquilo. O meu rosto, todo mundo falava, nossa, você tem um rosto tão lindo e precisa só emagrecer um pouquinho. Foi aí que começou a dar uns starts na minha vida de que eu precisava mudar. Então, mas eu acho importante a gente pegar nesse ponto, né? Foi aí que começou a te dar starts que você precisava mudar. Mas nesse momento você também podia entrar no fundo do poço. Podia, porque o olhar Dói. muito. Essa que é a questão. Você colocar uma roupa e sair e você não querer comprar roupa porque você está acima do peso, porque muitas vezes eu não comprei roupa porque eu estava acima do peso, então eu usava o que eu tinha no armário. Então aquele julgamento de eu estar com aquela roupa, com aquela blusa apertada, aquele vestido apertado, teve uma pessoa que virou e falou pra mim, já nasceu a Lara? Ou ainda você tá grávida? Eu falei, não, a Lara já nasceu, ela já tá com 4 meses, inclusive. Ali me deu uma tristeza, uma angústia, uma vontade de desistir de tudo. E muitas vezes eu chegava em casa chorando. E o Jaiminho sempre me acalmando, né? Você vai conseguir, uma hora você vai conseguir. Eu acho um parênteses aqui, que a Renata Passos falou isso no nosso primeiro podcast. Tenho certeza que nesse momento que a Camila falou pra gente que uma pessoa perguntou se ela estava grávida ainda, era uma mulher. Era uma mulher. E a Renata Passos falou sobre isso. Mulher fere mulher. Então, quando que a gente vai mudar, né? Quando que nós vamos mudar? O podcast é sobre abraçar todas as nossas versões. E quando a gente fala sobre abraçar todas as nossas versões, é a gente aceitar, é a gente parar de julgar, é mudar essa sociedade de pouquinho em pouquinho que a gente vive. Porque essa pessoa poderia ter te afundado. Para você, foi diferente. Serviu de mola para te impulsionar para mudar. Mas poderia ser o motivo de você se afundar. Sim, entrar numa nova onda de ser talvez uma plus size. Sempre desde os meus 15 anos, como eu lutava com a balança, como que eu ia mudar o que tinha dentro de mim. Sempre quis ser magra, né? Então não tinha como mudar toda essa história e talvez entrar numa depressão, como você mesmo disse, e mudar realmente a minha história. Não era o meu foco. E toda vez que eu sou desafiada, eu tento dar o melhor de mim. E eu acho que só um outro parênteses é cada um se aceitar do jeito que é. Isso. E ponto. Pra você, você queria a Camila de volta. Isso. Ponto. É isso. Muitas mulheres estão felizes. Então, hoje em dia, a sociedade também está aberta para tudo, né? Então, isso é importante, a gente respeitar. Se você tá bem, tá tudo bem. Quem sou eu para olhar e falar alguma coisa para você? Chega, né? Mas você queria a Camila de volta. Então, me conta. Então, a Lara estava com 4 meses. Quando foi essa grande virada e como você fez isso? Teve grandes personagens, uma grande equipe por trás? Não. Como foi? Eu quero saber tudo. Conta pra gente. A grande virada foi quando, na verdade, a gente foi convidado para ser padrinho de casamento. E aí eu pensava, como eu vou entrar no vestido? Porque aí tem todos esses elementos de beleza, de padrão, que eu sempre gostei muito. E aí foi a grande virada. Faltando 7 meses pro casamento dos meus cunhados, eu virei e falei, não, eu vou emagrecer. Só que eu não tinha dinheiro para pagar uma nutricionista, eu não tinha dinheiro para pagar um personal de corrida. E aí eu peguei e falei pro Jaime, eu preciso da sua ajuda. Eu vou chegar do trabalho e eu vou começar a correr. Eu baixei um aplicativo, que na época era gratuito. Hoje eu já fui dar uma pesquisada sobre ele. Ele é pago, mas existem outros diversos aplicativos que ele ensinava a correr. Então ele falava, por exemplo, corra 1 minuto e meio, descanse 2. Foi a partir dele que eu comecei a emagrecer. Nesse processo de 7 meses, eu saí do 83, fui pro 72. Tá. Com a ajuda do Jaime, cuidando da Lara pequena, correndo na rua, sem academia.
E foi mais ou menos assim. Eu acho que a gente tem que falar também, né? A maternidade nesse momento também é um desafio, né? Você ter o suporte do marido. Sim. Ó, então você fica com a Lara para eu poder me cuidar. Isso. É muito importante também, porque se Muito. você não tivesse essa ajuda, tudo ficaria um pouquinho mais difícil. Mas outra coisa que é super interessante a gente falar é, independente de você não ter o dinheiro para o melhor nutricionista, o dinheiro para a melhor academia, você tinha a coragem e a força de vontade. Você queria. Sim, Você queria. Isso sempre teve e sempre acho que eu vou levar para minha vida. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o fim. Sim. Então, naquele momento, eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia emagrecer. Sim. De qualquer forma. Sim. Então, com o apoio do marido, ficando com a Lara pelo menos 1 hora por dia, foi fundamental isso na minha vida. E aí, foi começando. Emagrece um pouco aqui, emagrece um pouco ali. Me conta do seu cardápio. Meu cardápio, peguei na internet, liguei o Google, desculpa nutricionistas, mas não tinha dinheiro também naquela época para nutricionistas. Que isso não foi uma desculpa para você. Sim. E coloquei lá, dieta low carb. Tirei totalmente arroz, pão, farinha da minha vida e virei a famosa batata doce e frango. E foi isso durante um bom tempo. Eu mesma cozinhando, fazendo e praticando esporte. Sim. Que aí acabou virando uma rotina e um prazer, que é até hoje. É isso que eu acho importante a gente entrar. Então, inicialmente, era para você caber no vestido do casamento. Isso. Certo? Certo. E você foi sentindo esse benefício. Isso foi te dando ainda mais prazer. Deu mais prazer ainda quando eu entrei para ser madrinha. Depois que acabou assim o casamento, as pessoas vinham até mim e falavam, porque aí a gente dá uma sumida também um pouco da vida social. Ah, é verdade. A gente dá uma sumida dessa vida social um pouco, porque não dá pra gente ficar acompanhando tudo. A gente tem vontade. E aí eu coloquei na minha cabeça que sempre vai ter aquela comida, sempre vai existir aquela bebida. E aí eu cheguei e falei pro Jaime, a gente vai ter que deixar um pouquinho de lado as festas para eu tentar chegar num objetivo. E aí quando eu cheguei no casamento, começaram vários elogios, eu pensei comigo, eu quero mais. E aí foi mais. E foi lindo, sozinha, na força, na coragem, no amor. Porque aí eu peguei muito amor pela corrida. E a corrida, o bom dela é que você pode fazer em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Exato, a única coisa que eu investi mesmo naquela época que eu me lembro foi num tênis. Um tênis. Pra não arrebentar meu joelho, porque corrida de rua geralmente acaba com o nosso joelho. E isso eu me lembro que eu acho que parcelei em 10 vezes sem juros. E pra mim tá tudo ok. E foi esse meu primeiro investimento, um tênis. Vou investir num tênis, pesquisei esse tênis na internet e foi isso, meu primeiro Nike de corrida para tentar fazer com que eu conseguisse emagrecer. Então, inicialmente era pelo peso e hoje em dia é pelo amor. Amo, assim, muito doido, né? Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de um amigo meu que hoje mora na Itália, jogador, e a gente cresceu juntos. Ele falou, quem diria ver a Camilinha praticando esporte e fazendo maratonas, meia maratonas. Quem te viu no passado, porque a gente sempre vai para o caminho mais fácil, a gente também tem que lembrar disso. Com 15, 16, 17 anos, eu lembro que eu tomava remédio para emagrecer, porque eu não queria ir para academia. Naquela época, os remédios eram liberados, hoje em dia não pode mais. Então, eu peguei o amor pelo esporte e virou uma rotina na minha vida. E a corrida, pelo menos pra mim, ela libera uma endorfina, ela libera uns hormônios dentro da gente, que as pessoas perguntam, mas qual que é o prazer? Eu não sei falar. Pra mim, eu começo a me perguntar o que eu tô fazendo ali e daqui a pouco eu respondo, obrigada a Deus.
por eu ser capaz de cumprir essa meta que eu coloquei na minha vida. E aí a gente vem aí ganhando algumas medalhas, ganhando alguns pódios, e isso vai dando mais ânimos pra gente continuar aí na corrida. É muito gostoso ver quando a gente consegue alcançar os nossos objetivos, né? Sim. E convidar você pro nosso Abraça Podcast é porque eu tenho certeza que essa história vai abraçar muitas outras mulheres. Sim. Mulheres que não se amam no estado que elas estão, naquele momento, neste momento, mas que com essa história podem ser impactadas e falar, gente, é possível. Eu não preciso esperar a fórmula milagrosa, a academia milagrosa, o personal milagroso. E também eu não acho que basta querer, porque parece simples querer, né? Mas queira, vá fundo. Você vai conseguir. Quando você vê o primeiro resultado, vamos supor, exemplo, você vê 2 quilos em uma semana, quando a gente está acima do peso, 2 quilos são eliminados facilmente. Então, quando você começa a ver a eliminação de peso, isso faz com que você queira mais e mais e mais. E aí você não para mais. Que legal. Hoje em dia, não vou falar para vocês, eu não pago personal, eu pago hoje um personal de corrida. Eu também tenho uma parceria com uma nutricionista que cuida da minha alimentação, até porque para fazer uma meia maratona a gente tem que estar bem preparado para isso. Então, assim, o que eu fiz antes foi para tentar emagrecer. Hoje em dia, como virou paixão, amor pelo esporte, eu procurei outros caminhos, que aí eu consigo pagar financeiramente para estar no esporte. Bom, e como a gente fala, né, no Abraça Podcast, abraçar sobre todas as nossas versões, então hoje o nosso bate-papo foi sobre o autocuidado, né? Sem julgamentos, mas como que tudo isso impactou na tua vida, certo? E se formos pensar, foram ao longo aí de 5 anos e meio. Mas a Camila também é uma empreendedora. Então faz 1 mês e meio, mais ou menos, para quem está assistindo esse vídeo em início de abril, faz mais ou menos 1 mês e meio que a Camila tomou a decisão de empreender. E eu quero dedicar 1 minuto para você contar do seu empreendimento. A Camila, ela é professora, ela continua professora, sim, mas como ela quer sempre um pouco mais... Os desafios da vida. Ela colocou esse novo desafio. Conta pra gente do que é esse novo empreender, essa sua nova jornada. Empreender, primeiro, já é uma tarefa muito difícil, né? Então, dentro de mim já existia essa vontade. Mas, de novo, a gente volta lá na parte do dinheiro. Para empreender, muitas vezes, todo mundo fala que a gente precisa de dinheiro. E eu sempre me peguei nisso. Com qual dinheiro eu vou conseguir empreender alguma coisa? E aí, sempre trabalhando à tarde. Esse foi o primeiro ano que eu consegui aula depois de 15 anos de manhã. Eu sou uma pessoa muito ativa. Quando eu consegui aula de manhã, o Jaime, meu marido, falou assim pra mim: você agora tem que dar aula à tarde. Eu virei pra ele e falei: eu não vou dar aula à tarde, porque eu não quero trabalhar em 2 períodos na mesma função. Eu virei pra ele e falei assim: agora eu vou empreender. E aí, do dia pra noite, veio esse start de que eu venderia semi-joias. Eu mudei o jeito de se vestir. Há algum tempo, a Rafa já vem me acompanhando, a gente tá juntos aí já tem alguns anos. Fui também melhorando também nos acessórios e fui pegando gosto, né? Porque quando a gente pega gosto por alguma coisa, a gente quer mais, a gente quer mais. Essa frase sua ficou. E aí eu falei, por que não entrar pro mundo das semi-joias? E foi daí que surgiu em 2, 3 dias essa loucura, esse furacão na minha vida, que tá sendo maravilhoso. Eu tive o apoio da Rafa, muito obrigada. Foi fundamental as nossas conversas. Tem a geração de valor também, que eu não sei, pode citar. Claro.
Quando eu comecei a assistir um pouco de Geração de Valor, ele fala muito sobre o CLT. Eu sou CLT, então você começa a refletir muito sobre isso. E aí o Jaiminho foi lá e me pegou e me deu um livro sobre o Geração de Valor. Eu li esse livro e depois desse livro foi a virada de chave da minha vida. Eu peguei e falei, nós vamos empreender. Você tá comigo nessa? E novamente ele falou, eu tô com você nessa. Então hoje, se eu tô aqui também conversando com a Rafa, é porque ele tá lá em casa com a Lara e tá me ajudando. Ele faz a parte de ficar com a Lara um pouco, a parte do financeiro ele cuida e o resto eu vou tentando com o meu jeito ganhar o meu nome em Piracicaba. É sobre isso. Obrigada. Dividindo as tarefas. Dividindo as tarefas, que não são fáceis. Não. É engraçado que muitas pessoas olham pra mim e acham que eu tenho uma empregada. E aí quando eu falo, mas eu não tenho uma empregada, eu faço tudo sozinha. Então eu tenho uma pessoa que me ajuda, logicamente, mas graças a Deus, tendo uma rede de apoio, a gente consegue. Quando a gente quer, a gente tem vontade, a gente dá um jeitinho e vai atrás. Atrás de emagrecer, atrás de empreender, atrás de fazer acontecer. E é isso que eu tenho feito nesse um mês de empreendimento. Eu tenho pedido ajudas, eu tenho tentado fechar parcerias e tenho visto a minha evolução como pessoa. E a Rafa tem me ajudado muito nisso. Que bom. Obrigada, Rafa. É sobre isso. Bom, esse foi mais um Abraça Podcast, no qual a gente abraça todas as nossas versões. Então a gente poderia ficar aqui só no assunto do autocuidado, que é muito importante. Sim. E que é inspirador. Sim. Mas foi gostoso a gente falar um pouquinho da Camila empreendedora, né? Vamos lá. Eu agradeço a quem está nos assistindo e se fez sentido esse conteúdo para você, encaminhe para aquela amiga que precisa ouvir esse conteúdo. Compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque assim você vai ficar sabendo do nosso conteúdo mais rápido do que qualquer outra pessoa. E muito obrigada por estar aqui com a gente, abraçando mais esse conteúdo. Obrigada, amiga. Obrigada a você. E só lembrando, né, que muitas vezes a gente ouve essas histórias de emagrecimento, a gente acha que é mentira. Ah, não, imagina, ela conseguiu com personal, ela conseguiu com remédio. Então vamos se inspirar, vamos acreditar mais nas mulheres, né? Que às vezes falta isso, acreditar mais no que a mulher que está lá do outro lado da câmera falando é verdade. Então a gente pode ser um pouquinho de inspiração para algumas pessoas. Com certeza, porque eu acompanhei essa trajetória, então eu sei que ela é verdadeira. Isso. Obrigada. Obrigada foi a você. muito bom. Obrigada. Tchau, até a próxima. Eu tô suando. Jura?